É verdade que a gente está vendo mais câncer em pacientes cada vez mais jovens? Eu sou o Dr. Marcos Ratti, sou cirurgião do aparelho digestivo, então aproveita para já salvar esse vídeo e comentar a respeito das suas dúvidas. E a resposta é sim. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, nós temos visto o surgimento de cada vez mais cânceres, principalmente do intestino, em pessoas jovens. Então, quando eu falo em pessoas jovens, eu estou falando abaixo de 50 anos. Até meados da década de 90, inícios do ano 2000, era muito comum nós vermos câncer de intestino em pessoas acima de 60 anos de idade. Por quê? Porque os fatores de risco para o câncer de intestino começaram a aparecer muito mais fortemente nos últimos 20 anos. Essas pessoas com 60 anos de idade, naquela época, tiveram uma infância, uma adolescência e foram adultos jovens num mundo, vamos dizer assim, mais saudável. Tiveram os fatores de risco mais intensamente na sua vida depois dos 40 anos de idade. O que nós estamos vendo hoje? Que esses fatores de risco já estão nas nossas crianças. Bom, quais são esses fatores de risco? Nós temos hoje uma infância muito mais sedentária, nós temos uma epidemia de crianças que ficam em telas, que são obesas, que muitas vezes têm colesterol e triglicérides altos. Tudo isso derivado do quê? Muito da nossa alimentação. Vários estudos de grandes populações, meta-análises inclusive, têm relacionado o aumento do consumo dos açúcares adicionados, dos açúcares refinados na primeira infância, com o aparecimento de pólipos logo na juventude. Então pegaram várias crianças, milhares e milhares de crianças que tinham uma dieta muito rica em açúcares e acompanharam essas crianças 15, 20 anos e fizeram colonoscopia nessas crianças com 19, 20 anos de idade. Essa parte da população, essas crianças aí, adolescentes, adultos jovens, que tiveram uma dieta muito rica em açúcares e, obviamente, retirados todos os outros fatores de risco, como histórico familiar, como abuso de álcool e cigarro, ou seja, foi isolado o fator dieta. Essas crianças tinham mais pólipos diagnosticados aos 20 anos de idade do que crianças que tiveram uma infância mais saudável. Quando eu tenho um pólipo no intestino, por exemplo, eu vou ter o início de um risco de formação de câncer. Então, quando eu tenho pólipo, não necessariamente eu tenho um câncer, eu tenho uma forma muitas vezes pré-câncer. E aí quando eu pego e jogo digo que esse pólipo ele só vai virar câncer em 8 ou 10 anos, e esse jovem tem 20 anos com pólipo, e esse jovem geralmente não faz colonoscopia, é o que a gente vê hoje no consultório. Então eu tenho um jovem de 20 anos que tem um pólipo que não foi visto, passam 5, 8, 10, 15 anos, vira um tumor. É o que acontece no consultório, a gente vendo jovens de 35, 40 anos de idade, e são casos, infelizmente, bastante comuns aqui no consultório, já com câncer relativamente avançado. Essa questão é extremamente importante, é uma questão de saúde pública quando a gente fala da nossa alimentação, que é muito rica em açúcares e alimentos processados. Então, esses alimentos processados e esses açúcares na primeira infância têm sido, sim, relacionados ao aumento de câncer nos jovens. Além, é claro, das outras questões de sedentarismo, obesidade, nós temos que entender que a gente está num mundo mais tóxico, num mundo efetivamente mais poluído, ou seja, num mundo mais contaminado, com metais pesados, com poluição eletromagnética e poluição atmosférica. Outra questão importante são as infecções crônicas, como por exemplo, papilomavírus humano, o HPV, o H. pylori, que é uma das causas associadas ao câncer gástrico. Veja, o H. pylori ele não é a causa direta do câncer gástrico, porém ele está intimamente relacionado, porque o H. pylori ele cria um microambiente ali no estômago, por exemplo, que aumenta a mutação das células. Então isso faz com que a célula do estômago, junto com a infecção do H. pylori, junto com estilo de vida, tenha diversas mutações que a gente chama de metaplasia ou displasia que sim aumentam o risco de câncer gástrico. Então as infecções, algumas infecções sim aumentam o risco de câncer do sistema digestivo. E obviamente os fatores genéticos. Só que quando a gente fala de fator genético, a gente tem que entender que uma parte muito pequena dos cânceres
do trato gastrointestinal tem a ver com fator genético. Menos de 5% dos casos. Os fatores ambientais e estilo de vida são relacionados aos outros 95% dos casos. Então, como que a gente previne? E essa é a parte mais importante. Adotando hábitos muito saudáveis desde a nossa infância. Porque um adulto que tem hábitos ruins, um adolescente que tem hábitos ruins, geralmente não aprendeu a comer direito ali na infância e fica muito difícil mudar hábito depois de um certo tempo em que o cérebro se acostuma com alimentos mais palatáveis, mais industrializados, mais açucarados. Segunda coisa, acompanhamento médico e realização de exames regulares. Os exames para rastreamento de câncer, eles estão sendo cada vez mais antecipados na nossa vida. Quando eu me formei há 20, 25 anos, era muito comum a gente pedir colonoscopia, por exemplo, a partir dos 60 anos de idade. Hoje, nós pedimos pelo menos a partir dos 45 anos de idade. E aqui no consultório, muitas vezes para fazer rastreamento, a gente tem que pedir muito antes de 45 anos. E a gente precisa também estar atento, mesmo sendo jovem, a sinais e sintomas que podem estar relacionados a determinados tipos de câncer, como, por exemplo, sangramento nas fezes que não passa, alteração do ritmo intestinal aparentemente sem nenhum motivo. Você tinha um tipo de ritmo intestinal e não mudou nem o seu estilo de vida, ele passou a ter outro ritmo. Uma perda de peso que aparentemente não se explica sem nenhuma mudança dietética ou na atividade física. Anemia que não se explica com algum tipo de sangramento. Então você faz algum exame de sangue comum, mesmo sendo jovem, tem uma anemia que parece que não se explica. Isso chama bastante atenção, porque a maioria dos tumores do sistema digestivo cursam sim com anemia, cursam sim com falta de vitamina B12, por exemplo. A prevenção e o cuidado com a saúde deve começar muito cedo, mas muito cedo. Por quê? Porque o impacto do nosso sistema ele é muito tardio. Ele é a partir de 15, 20 anos. O nosso sistema digestivo ele tem uma resiliência. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde hoje, no nosso dia a dia. Ter um acompanhamento com algum profissional que tenha consciência, que não te coloque numa ansiedade desnecessária. E se esse vídeo foi útil, eu peço para você compartilhar essa mensagem com quem precisa e escrever suas dúvidas aqui nos comentários.